Olá, pessoal. Estamos dando aqui continuidade à nossa mesa redonda com o José Antônio, falando um pouquinho da transição planetária, o que a gente está esperando e como que será feita, né, segundo a visão dele, esse nosso querido e ilustre amigo. Estamos aqui, né, com o Marcelo, com a Dani, e voltando, a gente terminou a outra mesa redonda falando das maneiras, né, que você deixou entender que o estado de presença já é uma das saídas, né, da Matrix. Então, vamos dar continuidade. Bom, mais uma vez eu quero agradecer o convite, agradecer nós aqui novamente nesse bate-papo, né, nesse encontro de amigos, né, de velhos amigos de outros carnavais espirituais, né. A questão da presença, a questão do estar presente é muito além de um aspecto cronológico, temporal, né. No início do século XX, alguns estudiosos do mundo oculto, eles resgataram um conhecimento milenar proveniente do Oriente Extremo, ligado ao estudo do Eneagrama e uma série de outros fatores, que eles deixavam claro que se o ser humano tivesse a arte de se auto-observar, a auto-observação, de momento a momento, e Krishnamurti foi um cara que falou muito sobre isso também, o ser humano conseguiria sair da Matrix. Né? O que é autoobservação? Autoobservação é a capacidade psíquica que todo ser humano possui para perceber a sua própria presença no meio em que ele está inserido. Como assim? Eu estou fazendo uma atividade, estou ajudando a esposa lavando a louça aqui, bababá. Aí, em um dado momento, eu paro e resolvo recordar da minha presença lavando a louça. Aí eu vou fazer uma espécie de mapeamento de tudo que está acontecendo na minha consciência e tentar perceber quais são as emoções que eu estou ali produzindo agora, no presente. Eu não tenho que voltar para o que eu fiz durante o dia, não. Eu tenho que ficar agora ali, naquele ato de lavar a louça, tentando auscultar, perscrutar, garimpar o que eu estou realmente fazendo ali. Minha presença, sentir a minha presença. Eles chamavam recordação de si. Ou seja, estou lavando a louça aqui, estou com 1000 pensamentos aqui, aí num dado momento eu paro. E eu volto a atenção para mim mesmo. Quem faz esse exercício de parar e observar a si mesmo vai começar a compreender que você está envolvido por uma rede, uma malha de pensamentos que não são seus e que a única coisa que existe é você. Isso aqui é sair da Matrix. Quanto tempo eu tenho que gastar para produzir esse tipo de técnica? 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Por dia. Fez isso, volta a lavar lá a tua louça, jogar o PlayStation, você vai fazer qualquer outra coisa. De noite eu paro, aí de novo eu estou lá e paro. Aí não, agora eu quero saber o que eu estou pensando. Deixa eu ficar em silêncio e recordar da minha presença, eu, Josiane, e você pode, inclusive, colocar na tela mental o seu rosto. Lembrar-se de você mesmo, aqui você vai perceber que o ambiente que está ao seu redor perde sentido. Isso aqui é um excelente exercício para a gente perceber que nós somos reais enquanto consciência e que tudo que existe ao nosso derredor é o que a gente chama de Maia, ou de Matrix, ou de Mater. Né? É bem interessante isso, que é o que você observa em vários relatos, né? Inclusive eu presenciei já isso, que num caso de um acidente, alguma coisa que você está vendo acontecer, a sua memória daquilo fica truncada em câmera lenta. Você tem aquela percepção que aquele segundo demorou 1 hora. E naquela lentidão que tudo está acontecendo, você muitas vezes, é o que te trouxe para o estado de presença, você é capaz de fazer algum movimento
alguma coisa que é de você se proteger ou de você tomar alguma ação, dependendo do que for, naquele lapso, né? E é o máximo do estado de presença, é esse que é do choque, né? A gente tem aquela ideia que quando uma coisa é muito boa que está acontecendo, o tempo passa rápido, né? Quando a coisa é muito chata, demora, 10 segundos parecem 10 minutos, né? Aí já é uma prova de que a gente existe em Maia, porque o tempo ele é relativo. Na verdade, o tempo não existe, né? Ele é uma medição de um fluxo que é eterno. Eu vou dizer uma coisa aqui, talvez que choque, mas nós já estamos na eternidade e a gente não sabe disso. Bom, sim. A matéria é apenas a solidificação de um tipo de energia que nunca deixa de existir. Ela está plastificada por um tempo. Mas isso aqui é eterno. Se você desatrelar a sua mente do relógio, da contagem do passado para o presente, para o futuro, e só observar o presente acontecendo, você vai ter uma experiência fantástica, você não vai mais perceber o tempo. Isso pode ser assustador para muitos. Mas isso é libertador porque você, inclusive, pode transformar a estrutura atômica do seu corpo outra coisa quando a gente faz isso. E esse é um dos segredos que levam o ser humano a fazer um Maha Samadhi como o Paramahansa Yogananda fez, em 1952. De tanto ele meditar nesse presente, os que tratam a Jnana Yoga e outros, a Kriya Yoga, né? Você consegue, por meio da respiração, anular a noção de passado, presente e futuro. E aí, no caso de Yogananda, né, ele fez algo que assustou todo mundo, porque ele disse assim, olha, ele ia fazer uma palestra lá em Los Angeles, fez a palestra, mas antes de começar a palestra, ele anunciou para os discípulos dele que ele iria fazer o Maha Samadhi dele. Como assim, mestre? Vou depois da palestra, eu vou fazer meu Maha Samadhi. Não, deixa de história. Ele se tranca no quarto lá do hotel, os discípulos ficam do lado de fora conversando, passa uma hora e pouco, aí eles sentem falta de Yogananda e vão lá bater na porta. Aí não há resultado, ninguém fala de lá de dentro, os discípulos abrem a porta e se aproximam de Yogananda em estado meditativo, mas percebem que ele já havia partido, porque ele não percebe mais o ar, nem o batimento, nada, mas perceberam uma coisa estranha, que ele estava pleno no seu último estado, né? 15 dias depois, foi feita a exumação do corpo de Yogananda, a pedido de algumas pessoas. Abriu lá o caixão, e Yogananda estava sem nenhum traço de decomposição. Sem nenhum traço. Ou seja, ele conseguiu libertar o corpo dele, a estrutura atômica foi tirada do corpo, mas se manteve um único comando para manter o corpo intacto. E o corpo ficou intacto. Porque ele conseguiu paralisar a noção do tempo. Quem treina isso diariamente se torna dono do corpo. É uma forma da gente sair da matriz. É lógico que isso é um nível ainda mais profundo. Nós temos que fazer o exercício que eu disse há pouco. 3 minutos, 1 minuto por dia, ficar ali, vou parar aqui, vou pensar em mim mesmo. Vou me recordar de Josian aqui, Josian. Então, eu coloco uma imagem e vou ver o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Vou tentar evitar pensar no futuro e no que aconteceu durante o dia. Quero pensar agora aqui, em Josian. Josian é o meu foco. Aí, quando passou 1 minuto e meio, 3, eu paro. Bom, eu já consegui fazer um certo mapa, vou voltar para as minhas atividades. Essa quebra da linearidade mental, isso aqui a física quântica chama de descontinuidade. É o primeiro fator para que quanticamente você possa se tornar um co-criador. Aí, estamos aqui. Eu tive uma experiência semana passada, eu assisti uma live onde você fez esse comentário lá no seu canal, né? Uhum. Aí, e sempre eu via, principalmente nesses áudios de YouTube lá, desse povo indiano, né? Desse povo que preza muito por isso, né? Aí vem aqueles pensamentos que você comenta lá no teu canal, que assim, ó, nem sempre são os pensamentos vindo de você, né? E eu falo assim, que a voz é muito alta.
São pensamentos com a voz muito alta, muito alta. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ignorar esses pensamentos e comecei a olhar para um pensamento que era baixinho, uma voz baixa. E esse pensamento, ele vinha como se fosse do meu sentir, né? Meio assim vamos dizer aqui, do cardíaco. Aí eu comecei assim, deixei de prestar atenção na voz alta e comecei a fazer o exercício de prestar atenção na voz baixa. Realmente aqueles pensamentos, aquelas vozes que falavam alto desapareceram e eu consegui entrar num estado meditativo, né? Mais profundo, eu acredito, né? Que eu acho que é isso que você está falando. Eu presenciei isso em mim, por isso que eu estou trazendo aqui. Enfim, esse é um dos sintomas quando a gente percebe que os índrias, que são os pensamentos e vozes e ruídos que surgem, eles perdem força. Eu vou contar para vocês a história de um yogi que ele foi procurado por um homem que havia viajado por toda a Índia para saber qual seria o melhor método de meditação. Esse homem gastou milhares de rúpias, gastou tudo que ele tinha para achar esse guru. Ele chega lá, aí ele diz assim: eu vim aqui, depois de uma longa viagem, procurá-lo e saber de você qual é a melhor forma de eu me libertar dos meus pensamentos, porque eu não paro de pensar o tempo todo, inclusive na hora de dormir, quando eu penso que vou descansar, os pensamentos estão lá rodando, 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 não param. Aí o guru olhou para ele, não respondeu nada, ficou calado. Aí ele insistiu: não, mas veja, você me ouviu, eu estou aqui para isso, 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 isso. Aí ele simplesmente apontou para o céu. Você está vendo aquelas nuvens passar? Aquelas nuvens são como o seu pensamento. Se eu pedir para você agora olhar a nuvem passar, você pode fazer isso para mim? Então observe a nuvem passar. Agora, acompanhe a nuvem com o seu pensamento. E isso vai acompanhando, deixa o pensamento ir embora. De tanto você olhar o seu pensamento como se fosse uma nuvem passando, ele vai perdendo força. O ato de você olhar para o que você estava percebendo, a voz alta e a voz baixa, sabe o que isso produz? Enfraquecimento daquela energia que está trazendo perturbação. Isso está no Evangelho de Filipe, no Evangelho Apócrifo, quando ele diz assim: o mal perde a sua força do mesmo modo quando a gente retira a raiz de uma árvore. Porque a raiz da árvore é a base para ela se sustentar, ou seja, olhando-se para uma coisa, retirando o mal daquilo, simplesmente olhando para uma coisa, você retira o mal, ele desenvolve mais o pensamento, mas o que está implícito no pensamento de Filipe é a mesma coisa que a gente está conversando aqui. Ser capaz de observar os pensamentos amalucados que a gente tem. Eu não consigo meditar porque os pensamentos não param, mas não é para você resistir aos pensamentos. É para você deixar os pensamentos continuarem. Eu só quero que você olhe. Aí, com o tempo, eles vão minando. Aí chega no estágio que você atingiu, de apenas escutar a mínima voz, ou até ir além disso. Né? Quando a coisa ela foi além. Isso aqui é um estado já profundo de consciência, inclusive, que a pessoa acessa. Não, são poucos os que conseguem ter essa percepção. E, Josiane, você acredita que a gente está em meio aí a essa variação enorme da ressonância Schumann, né? Uhum. Que está batendo lá 190 de Isso. Né, de pontos. Isso daí está contribuindo para essa mudança consciencial que a gente está precisando? Ela vai ser o separador do joio e do trigo? Como que você vê a influência da ressonância Schumann hoje como sendo um fator importante na transição planetária? Eu não diria a ressonância Schumann em si, mas a velocidade mental das pessoas é que tem que ter. Porque o que acelera a noção de tempo é o modo como a gente processa as informações na mente da gente. Como a gente vive numa sociedade veloz, porque temos um sistema tecnológico instantâneo, de informação instantânea, e também não é a internet que produz isso. Quem é que criou a internet? O ser humano, com a mente dele.
Quando alguém desenvolveu a internet, ela já deu um passo no sentido de mostrar que houve uma evolução. Não é a internet, mas é o pensamento criando o tempo todo. Eu penso que a ressonância Schumann, ela é o diagnóstico do processo evolutivo que você está se referindo. Mas o que promove esse aumento de picos da ressonância Schumann são dois fatores. Primeiro, nós não somos mais, ou não temos mais na nossa espécie, paciência para processos que demandam muito tempo. Nós somos já uma espécie agoniada em querer resolver tudo já. Né? Isso é bom? Isso é bom no sentido que organiza, mas é ruim no outro sentido, que a gente perde a noção de viver cada coisa com intensidade. Isso tem um outro lado da história. Mas dizem que é irreversível também. Nós vamos ter agora em 2024, 2025, não, peraí, 2024, 2025 e 2026, o que os estudiosos estão esperando, o grande pico da ressonância Schumann, que ao invés de a gente ter a noção de 16 horas, tem gente já falando em 12 horas do dia, em 2026 vai ter um estudo que talvez revele que a sensação de tempo seja de apenas 10 horas por dia. Né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que a noção de tempo tende-se-á a deixar de existir. Nós não estaremos tão escravos à noção cronológica, ainda que nós estejamos vivendo num corpo perecível. Mas é como se a gente agora não fosse mais dependente da noção de seguir um fluxo do tempo onde a gente envelheça mais rápido, inclusive se a agenda planetária der certo no sentido da transição planetária com a regeneração, nós vamos retardar em muito o processo de envelhecimento da gente. Talvez a idade anciã seja de 45, 50 anos. Né? Mesmo um adulto vivendo 80, 90, 120. Ele vai ter o porte físico de 50, 60 anos, mas vivendo 120, 130. Isso é maravilhoso. Né? Mas isso vai depender do outro fator. Será que vamos saber aproveitar essa ressonância Schumann no sentido de acelerar o tempo e fazer coisas úteis? Porque acelerar o tempo e fazer coisas inúteis também não dá. Né? Coisas desnecessárias não dá. Isso não promove evolução. As pessoas confundem ainda quantidade com quantidade. Né? Aí não dá. Então, tem que ter essa noção. Por isso que a Mônica de Medeiros disse uma coisa que, para mim, é fantástica. E que eu já sabia disso, os estudiosos também. E se, na verdade, ela resgata uma informação de Chico Xavier no Pinga Fogo. Quando ela diz, olha, pessoal, não sei não, se a gente continuar assim, o tipo de vibração que a gente vem produzindo, talvez a gente não tenha agora um mundo de regeneração, né? E a gente tenha uma moratória aí de 900 anos, que foi o Chico que disse isso, né? Vivendo ainda de mundo de provas e expiações. 900 anos? Porque não é para ter mais tanta bestialidade que a gente está observando na atual fase. Isso já era para ter sido superado. Uma mulher, eu vi essa semana isso, não sei se vocês viram, uma mulher filmar, ela matou o marido, matou os filhos, né? E filmou a morte do marido e dos filhos. Aí a outro lá na escola foi e atirou no casal, outro menino vai lá e atira no casal. Por um motivo banal. Quer dizer, nos Estados Unidos teve um caso mais banal, tanto quanto, que foi a história do vizinho não gostar da lata de lixo que está no seu espaço, em frente à sua calçada, ele foi lá tirar satisfações e tirou o revólver. Ou seja, mas isso é bestial, não importa, é bestial, isso é fora de propósito. Então entenda, nós vivemos numa sociedade de informações instantâneas, mas a informação tem que gerar um efeito positivo, no sentido da evolução. Se ela gera apenas fofoca, violência, notícias inúteis, guerras ideológicas de partido para partido, guerra de religioso contra religioso, isso vai afundar a civilização ainda mais num buraco que não tem mais fim. E talvez a ressonância Schumann gere um efeito contrário, de ansiedade. Por quê? Porque quando você não eleva o nível de consciência a partir da informação que você disponibiliza e da forma como você vê a vida se tornando mais rápida em todos os sentidos, você tem a tendência a colocar tudo para a relação com o corpo e não com a alma, com o espírito, com a consciência. E aí não adianta.
É preciso ter essa noção de qualificar o tempo e de espiritualizá-lo. Aí a ressonância Schumann ela vai ser perfeita nesse sentido. Mas, infelizmente, eu vou concordar com a Mônica. Talvez a gente demore um pouquinho para sair do mundo de provas e expiações. Eu tenho uma pergunta, Jussiano, por exemplo, essa frequência a gente vê, né, no nosso mundo terapeuta, na Fênix, né, a gente faz bastante acolhimento com o pessoal, a gente vê aflorando muito as coisas internas, né? Então, não seria, assim, essas bestialidades que estão acontecendo justamente aflorando nas pessoas, alguns têm de condições de limpar e outros enlouquecem mesmo, e entre outros fatores, né? Mas não seria aquela faxina que quando a gente acende, tem os ratos saindo, assim, né? Quando a gente está... tá florando tudo em todo mundo, e a oportunidade que as pessoas têm de, ao invés de afundar, e os despertos ajudam nessa fase, de fazer o seu próprio trabalho em primeiro lugar, né? Mas aí está ajudando também as pessoas a terem consciência, gente, agora é hora da gente se cuidar, de fazer esse processo de limpeza, dentro e fora e tudo, né? Eu acho que a Schumann está ajudando nisso. Só que daí é óbvio que quem está mais denso, o negócio fica mais pesado, mais bestial, né? Exato. Jesus dizia algo assim, é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem venham surgir esses escândalos. Né? A faxina é inevitável. Você tem que, dentro do processo de provas e expiações para regeneração, na transição, colocar tudo para fora. Mas o que eles estão dizendo é que isso aqui já era para ter acontecido tudo na década de 80. E 33 anos ou 35 anos a gente ainda está no mesmo diapasão que já era para estar outro. É essa a preocupação deles. A faxina vai estar acontecendo, mas o problema é... Sabe quando você tem assim... A partida de futebol tem 90 minutos, tem mais uma prorrogação, se for a final de Copa do Mundo ou a final de campeonato, né? Aí tem os pênaltis. Só que agora a gente está jogando o pênalti dos pênaltis e já ultrapassou o tempo dos pênaltis. Então, já houve uma prorrogação já excessiva. A gente está vivendo um tempo além do qual a gente não deveria estar vivendo. Vou falar de uma coisa que talvez fuja ao tema, mas não fuja, não vai fugir. Em 2012, a gente teve um ano inteiro cheio de notícias sobre a profecia maia. Né? A profecia maia afirma que vai ter o final do mundo em 21 de dezembro de 2012. Estamos aqui, o mundo não acabou. Mas houve uma má leitura da profecia maia, porque ela falava não em final de mundo, ela falava em final de ciclo. Né? Muitos mestres e alguns clarividentes encarnados na atualidade dizem, com boa razão, que o que aconteceu lá em 2012 foi uma linha de tempo que a gente gerou de forma diferente. E hoje estamos vivendo uma linha temporal diferente daquela de 2012. Então, assim, existe uma terra paralela existindo, segundo esse pensamento, que as coisas estão piores do que está acontecendo aqui. E que o que deveria ter, o que aconteceu ali, provavelmente a explosão da bomba atômica, que dizimou o planeta, provavelmente um processo de a queda de asteroide, uma série de outras coisas, aqui a gente conseguiu seguir o curso. Se isso aqui for verdade, e tem um fundo de verdade, né, nos estudos dos universos paralelos, do multiverso, né, nós estamos, na verdade, até numa situação bacana. Digamos que os humanos que estão nesse outro planeta, que ficaram lá, foram aqueles que tomaram as atitudes contrárias a que você e eu tomamos naquele período. Ou seja, a Lê, o Marcelo, a Dani e o Josian, daquele período que cometeu as atitudes contrárias. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que naquele contexto nós tivemos a decisão de mudar de vida para fazer um projeto de vida. A gente resolveu seguir um padrão e seguir o outro. O outro padrão que a gente deixou de lado naquela escolha em 2012 é o que a gente criou em termos de mundo para aquela realidade com o Ale, o Josian, a Dani e o Marcelo. Eu não sei se eu fui claro, o que eu estou tentando dizer é que as decisões que a gente toma, as que a gente não toma, cria realidades em outros contextos fractalizados.
Aí entra um outro processo, que é do fractal. Voltando à sua questão, o que a gente precisa entender é que a bestialidade e a limpeza psíquica que ainda existem tem um prazo para terminar. É até 2036. De forma efetiva, porque de 36 a 50, 2050, aqui já tem que existir um outro padrão vibratório. Mas se os problemas de ordem planetária, climática, nuclear, os problemas de ordem política, que vão ficar um pouco mais intensos até 2030, né? Se isso aqui realmente for além de 2036, 2050, aí a gente coloca para 2080 a transição planetária. Entende? Então, a data ela é sempre perigosa, né? Chico sempre evitou de dar datas, Divaldo também, outros também, porque a data tem a ver com livre-arbítrio, né? Nós é que criamos as condições. O fato é que o processo atual nosso ele é confuso. A espiritualidade está muito preocupada com o fato da gente estar ficando muito preso a determinados tipos de vivências e esquecendo outros que já deveriam existir. Tem a ver com a atitude ética. A simples noção de uma ética planetária humana, isso aqui já era para existir. Esse conceito de unidade planetária, eu não estou falando de governo oculto do mundo, nem estou falando dos Illuminati, não. Estou falando que a noção de ser humano, como Khalil Gibran pensava, né? O que ele pensava? Minha terra é o planeta, minha família é a humanidade. É isso que tem que existir. Cada um vivendo no seu mundo, respeitando o espaço do outro, mas todos conscientes da unidade planetária que se deve ter, né? A noção de humano, de ser humano, vivendo na Terra. Infelizmente, lá no canal eu faço aquela meditação guiada, eu falo da fraternidade, né? A fraternidade humana. É esse o sentido, é você cancelar essas noções e rótulos transitórios. Eu sou de esquerda, o de direita é o inimigo capitalista do demônio. Eu sou de direita, o inimigo é o esquerdista, esquerdopata, que é do demônio, é do diabo e é contra os valores da tradição. Isso aqui precisa deixar, isso aqui é doente, isso aqui é vírus psicológico. Eu vou só dizer um detalhezinho, eu sei que eu estou me alongando. Em Jerusalém, há 2000 anos atrás, os mestres espirituais perceberam um terrível vírus psicológico correndo nas mais diversas seitas e grupos étnicos da Judéia. Os fariseus, os saduceus, os essênios, quem mais? Os amonitas. Eles estavam todos brigando entre si e eles só conseguiam enxergar uma verdade se fosse a deles e eles combatiam a verdade do outro e eles estavam em conflito o tempo todo. A espiritualidade chamou isso de processo virótico de Jerusalém. Hoje está acontecendo novamente, especialmente no Brasil, no Ocidente, nos Estados Unidos, na Europa. O recrudescimento de movimentos de extrema-direita e de extrema-esquerda está uma coisa absurda no mundo. E quem não é de um lado vai... você está criticando a direita, então você é esquerda. Você está criticando a esquerda, então você é de direita. Então isso aqui, vocês não duvidem, está adoecendo a humanidade. Então é para ficar em cima do muro? Não, é para criar um sentido diferente de política. Que já foi criado há 15 mil anos atrás por um avatar de Shiva, Rama. Foi criado por Platão na República. O que é? É você se tornar autogovernante. Aí você vai poder governar. Na República de Platão, para você governar e ser a legítima autoridade da cidade, você passava 20 anos treinando para ser governante, cara. Ou seja, você não era um oportunista, vou agora me candidatar. Né? Não, você está se preparando. Isso aqui é o sentido mais belo da política. E não você assumir uma ideologia para destruir o outro. Isso não tem nada a ver. Então, assim, a gente ainda vai ver muita coisa horrenda daqui para... Espero que não, mas daqui para 2036 vai acontecer muita coisa, né? O problema é que a gente não tem mais tempo. Acabou o seu tempo para a humanidade. Essa frase é que é muito difícil de ser compreendida. Acabou o seu tempo para a humanidade. Bom, estou fazendo uma síntese, né, das técnicas à la Josiane. Então, a respiração, né, o yoga,
a contemplação, meditação, silenciar a mente, o desapego e sair da dualidade. Essas técnicas que você muito carinhosamente nos oferta, né, que não são minhas, tá? Eu as busquei através dos mestres que me antecederam, que eu não sou mestre, eu sou apenas um mero aprendiz, eu sou um discípulo dessa rapaziada toda. O que eu percebo é o seguinte, que dá certo. Tem praticidade. Hoje em dia, por mais que a vida seja corriqueira, essa noção de tempo, não tenho tempo para meditar 1 hora, não precisa de 1 hora. Eu não tenho tempo para fazer 7 respirações, você tem. Quando você acordar, basta você respirar 3 vezes, respira, retém, solta, quando for dormir, durante qualquer horário do dia. Por que isso tem importância, pessoal? Porque isso faz com que a tensão emocional deixe de existir e você educa a respiração. Aí, quando a gente educa a respiração, o próximo aspecto a ser ali beneficiado é a emoção. Respiração e emoção andam juntos, né? Aquelas pessoas que têm aquela respiração muito curta, muito rápida, têm emoções impulsivas. A pessoa que ela vai se educando e tem aquela emoção, quase a gente percebe que a pessoa nem respira, é o nível de uma pessoa calma, tranquila, menos ansiosa. Então, nós temos que transformar a respiração automática em respiração voluntária. Ao lado da respiração, na minha modesta percepção, a auto-observação é o caminho, ou um dos caminhos que ajudam o ser humano a sair dessa matrix. Porque você literalmente cancela os rótulos, cancela as impressões que estão ali perturbando você, aí busca apenas se observar. Aí viaja no curso dos pensamentos. Aí quando você viaja nesse curso dos pensamentos, você reoxigena a sua vida mental e você joga para fora aquilo que não presta. Inclusive, todas as vezes que você faz isso, você vai estar fortalecendo uma coisa que a gente tem dificuldade de definir, que é a danada da vontade, né? Porque a vontade só aumenta na proporção que a percepção aumenta. Prestou atenção, observou-se com mais calma sobre um processo, assim mesmo ou a realidade, você cria a condição para ter mais vontade. E o que significa isso? Você tem disposição para fazer mais coisas e você age em função de uma meta estabelecida. Eu me programei para domingo, às 8 horas da noite, ficar como um doido olhando para o céu à noite. Aí lá, vou ficar, eu consigo, né? Realizei. Domingo que vem não vou mais ficar às 8 horas da noite, eu vou agora desenhar o sol. Às 8 da noite eu paro de fazer tudo, vou desenhar o sol. Eu estou dando exemplos de fortalecimento da vontade, é assim que a vontade exercita. Aconteça o que acontecer naquele dia, às 8 da noite, eu preciso pegar um papel e escrever o sol, desenhar. É uma espécie de autorrotina que você cria para fortalecer a sua vontade. Aí, quando você perceber de tanto fazer esses exercícios bobos, poxa, estou conseguindo fazer tudo que eu me programo a fazer. Então, eu estou fortalecendo a vontade e estou tendo consciência do que eu estou fazendo. Você tem que entender o porquê que você está fazendo isso, né? Então, agora vou partir para o próximo passo. Não precisa mais fazer esse tipo de coisa. Eu vou agora simplesmente expressar o que eu quero e realizar o que eu quero, sem temer que ele não vai se realizar. Porque é essa a lei da atração que tantos falam, né? O segredo está aqui. Não é, pensou, criou. Tudo que a gente pensa atrai. Mas tem que ter método. É saber que você vai realizar aquilo por uma questão óbvia. Você treinou a sua mente para fazer tudo que você quis durante um tempo. Por efeito natural, o seu subconsciente vai só agir como a lâmpada de Aladim, só vai agir em função daquilo que foi estabelecido na sua subconsciência. E acreditem, é assim que acontece. Sabe aquela passagem do Mestre Jesus? Pede e se vos dará, bater a porta e ela se abrirá. É isso aqui. É concatenar os 4 mundos, né? É alinhar esses 4 mundos. Eu estou pensando uma coisa, aí o que eu penso eu falo, o que eu falo eu sinto, o que eu sinto eu faço. Veja como é complicado, né? A gente pensa uma coisa, sente outra,
Fala outro e acha completamente diferente. Aí se quebra todo. Né? Mas eles dizem que se pelo menos a gente puder pensar e falar o que a gente pensa, já é muita coisa. Né? Eles são muito condescendentes com a gente nesse sentido. Né? Então, assim, se a gente for gradualmente fazendo esses exercícios, a lá Josiane aí, esse caboclo aí do Nordeste, como você disse, a gente vai podendo dar os passos, mas na verdade são técnicas milenares que elas foram revitalizadas no século XX e vão servir no século XXI ainda e durante um bom tempo. Né? E existem outras formas da gente sair da Matrix. Mas a gente não vai poder aprofundar hoje aqui, mas em outro momento eu prometo. Agora, uma pergunta que não quer calar, né? Mediante esse atraso nosso, né, para essa transição, então fica aquela pergunta: a quem interessa a transição ou a quem não interessa esse processo de transição? A quem não interessa são as forças dominantes do planeta. Né? Existe uma elite extraterrena, não humana, não é conspiracionismo barato. E existe seres humanos desumanizados, que estão nos postos de comando das grandes corporações, da grande mídia, dos governos, e infelizmente eu vou dizer uma coisinha para vocês. 192, o último dado que eu vi foram 192, mas eu acho que já ultrapassou os 200. Vou arredondar para 200. São 200 países no mundo, os 200 governos que existem no mundo, todos eles estão macumunados com algum processo que objetiva manter o controle sobre a população do planeta. Todos. Ah, não, mas o governo dos Estados Unidos é bonzinho. Não, é o da China que é bonzinho. Não, nenhum deles é. Do Brasil também não é. Nenhum dos governos que existem na Terra, eles estão promovendo algum tipo de processo que beneficia a humanidade. Eles podem até fazer algo que beneficia, mas eles tiram depois. Né? Eles dão e tiram, entendeu? Eles vai dar para... Então, assim, quem não interessa a transição planetária é esses que eu estou mencionando aqui para você. Os líderes religiosos não querem, as grandes religiões do planeta, catolicismo, os muçulmanos, né? O espiritismo nem tanto ainda, né? Ainda consegue se salvar, apesar de algumas distorções. Mas o brahmanismo, no caso, o islamismo depois, o catolicismo, o judaísmo, essas religiões aqui, elas falharam com a humanidade e elas não querem que a humanidade dê o próximo passo e não ocorra a transição planetária. Uma das razões pelas quais os grupos extremistas surgiram de alguns anos para cá é porque as religiões financiaram pessoas dentro da política para que elas venham a defender os valores antigos. Ortodoxia, conservadorismo excessivo. E isso aqui não é de direita, tá? Isso aqui é de esquerda e de direita. Um detalhe que as pessoas não sabem, esquerda e direita foram produzidos pelas mesmas mentes. E eles ficam rindo da gente. Ah, o babaca está falando ali contra a direita, mas fomos nós que criamos a esquerda e a direita. Então, deixa ele falar lá. Aquelas mentes lá do mito da caverna de Platão, foram esses que produziram isso. Existe também a NASA. A NASA é muito corrupta. Eu estou falando estou dando nomes aqui. Ela é estranha, ela é anômala, ela não quer que o ser humano dê passos, mas, curiosamente, há uns dias atrás, houve uma grande entrevista coletiva realizada pelos membros notáveis da NASA e outros cientistas para anunciar que existe OVNIs. Eu não sei se vocês viram isso. Eles passaram 4 horas falando um monte de abobrinha, não disseram coisa com coisa, né? Enrolaram, mas entendam o que está por detrás do evento. Veja, a NASA se preocupar em chamar a imprensa para dizer, existe OVNI. O que eles estão querendo por detrás disso? Passar a ideia de que são eles que vão anunciar que existe vida fora da Terra daqui a alguns tempos, que eles vão afirmar isso. Isso está na agenda deles. Eles querem tirar a meia-culpa, entende? Porque se eles dizem, eu sei que o governo americano nunca quis dizer, mas nós da NASA vamos dizer, tem ET, tem OVNI. Aí a agência europeia também vai dizer a mesma coisa, a agência chinesa. Só que eles, do mesmo modo como aconteceu na Guerra Fria, para anunciar o primeiro voo à Lua, que houve a guerra entre os Estados Unidos
e Rússia, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Sputnik, que foi produzido antes, em 53, mas somente em 69 é que o homem foi à Lua, segundo os registros oficiais. Né? É o que está acontecendo hoje, eles vão querer ter o mérito. Ó, quem vai anunciar a presença dos ETs somos nós da NASA. Então, mas isso eles querem para um benefício deles próprios. Né? Acho que a Dani falou agora há pouco aí em Anunnaki, rapidamente. Os Anunnaki, e isso tem a ver com o fato deles dominarem o planeta hoje, os dois clãs se uniram, não estão mais se degladiando, e esses aqui também não querem que o ser humano regenere, eles não sabem o que significa o ser humano se espiritualizar ainda em um contexto. Mas eles sabem o que significa o ser humano ter a noção de assumir a maestria sobre o planeta Terra sem necessidade deles. Eles estão com medo de perder isso. Porque isso está na agenda, eles sabem que isso está para acontecer. Então, isso interessa a esses seres que não ocorra a transição. A quem interessa a transição? Pessoas como a Lê, como o Marcelo, como a Dani, como o Josiane, como o Jean Valjean, como o Laércio, a Mônica, enfim, os caras que estão por aí, os grupos de estudos que criam temas para as pessoas pensarem, para as pessoas se unirem. E se não é só filosofia, mas busca um sentido de unidade, as pessoas se tornarem mais amigas e fraternas, esse tipo de pessoas aqui interessa a fraternidade. Nós somos ainda poucos. Somos um número reduzido de pessoas. Né? Um dia desse eu falei isso no canal, acho que falei aqui numa reunião nossa. Eu disse que dos 8 bilhões de seres humanos que existem na Terra, eu disse que 50 milhões ou 30 milhões é que estavam buscando despertar. Né? Talvez eu tenha sido muito generoso naquele dia quando eu falei isso. Talvez seja bem menos. Mas não importa, é preciso que uma massa crítica seja efetivada. Né? Então, qualquer trabalho que se faça objetivando as pessoas pensarem sobre o lado mais profundo, a verdade da vida, o aspecto mais autêntico da nossa realidade, isso tem um efeito que a espiritualidade ela fica orando para que um ser humano na Terra, aquele doido ali criou um canal. Olha, ele está falando de autoconhecimento, o outro está falando ali no Centro Fênix também de ele se libertar do dogma e buscar a verdade sem impor nada a ninguém. Poxa, vamos ajudar aqueles caras? Aí eles vão começando a ajudar de fato. A gente nem percebe. Né? Só que é preciso que a gente faça a nossa parte. Porque a espiritualidade ela tem uma espécie de pudor. Ela não vai, sob hipótese alguma, impor uma norma para você fazer sem que você queira. Ou seja, o livre-arbítrio nosso ele é, em tese, respeitado. Se é que existe livre-arbítrio, mas eu acho que deve existir. O problema é que a espiritualidade depende da gente. Só que o ser humano não quer. Né? Pelo menos por enquanto ainda não. Mas eu vi um dado recentemente, num estudo que eu fiz, mostrando que nas redes sociais o número de pessoas que gostam de acessar vídeos sobre espiritualidade aumentou de 18%, olha como estava, 18% para 38%, 40%, algo assim, já é alguma coisa. Porque sai de 18% para 40%, né? Isso é bom. Né? Lá está ainda muito aquém, porque né, a gente está vendendo um peixe que é para todo mundo. Né? Quem se beneficia é todo mundo, né? Não somos só apenas nós. Né? O problema é que não há interesse ainda da parte de boa parte da humanidade. Eu falo demais, né, pessoal? Ô, cara para falar. Imagina. A gente adora. O povo ainda tem preguiça, né? A gente vive numa era de informação e de pouca sabedoria, né? Isso. Aí você me fez me lembrar aquilo que acontecia no Egito Antigo. No Egito Antigo, tinha-se pouca informação e muita sabedoria. Hoje temos muita informação e a sabedoria voltada para assuntos sem importância. Né? Nos mistérios antigos, os mestres tinham cuidado de não revelar o conhecimento porque eles sabiam que o ser humano ia fazer muita besteira. Por isso que as escolas iniciáticas foram criadas. Né? Hoje em dia as escolas estão aí, mas eles estão querendo que o ser humano acesse a informação. Eles estão apostando nisso, mas
Qual é o grande objetivo? Não, eu vou pegar essa prática mágica aqui dessa escola de magia, eu dando exemplo, tá? E aí eu vou querer apenas ficar rico. Ah, tem algum problema em querer ficar rico? Não. É pecado ficar rico? Não, também não. Mas a questão é somente isso. Você está pegando energia que é para você se tornar livre deste mundo e vai apenas se fixar, porque a riqueza, ela produz inevitavelmente na nossa condição psíquica uma espécie de, como é que eu posso dizer? Ela produz uma espécie de ilusão, né? Quanto mais rico, mais eu estou seguro. E quanto mais seguro, mais eu me livro dos males e dores desse mundo. Mentira. Porque a pessoa mais rica que existir na face da Terra hoje, ela pode morrer de infarto em poucos segundos, ela pode perder tudo, né? E riqueza, o dinheiro todo dela não vai ser suficiente para salvar a vida. Então veja o quanto nós ainda somos inconsequentes. Isso parece lição de padre, eu sei muito bem disso, mas inevitavelmente nós não aprendemos, cara. Somos uma raça muito estranha. Somos capazes de criar coisas belas, mas somos capazes de criar coisas terríveis, né? Muito paradoxal. A questão não é o dinheiro, né, José? O que acontece, Ju, é que o que você faz dele, né? Se você vai usar essa prosperidade, esse dinheiro, para você expandir mais sua consciência, ser generoso, aumentar mais essa prosperidade, que é o que você vai estar jogando para o seu campo, ou você vai se prender mais na Matrix através das posses, dos shows, né, do pão e circo, que tudo o dinheiro pode comprar e te deixar mais preso, né? Você disse tudo, complementou genialmente o que eu falei, porque é o modo como a gente utiliza as coisas que importa, né? Então, o dinheiro não é ruim, ser rico não é ruim. Aliás, quem puder ser rico e saber utilizar a riqueza ela tenderá a aumentar, né? E aí você multiplica um processo que vai beneficiar milhares de pessoas, não só você, né? Existia a história antiga de um homem na Arábia, né, que acumulou tanta riqueza, mas ao mesmo tempo era tão bom, tão altruísta, que ele resolveu ficar apenas com 10% da riqueza dele. Aí, com o passar do tempo, ele voltou a ficar rico. Porque o restante que ele doou, o universo fez com que, você doou por bom coração, então você vai ter tudo de volta, né? Então, não há problema nem ser rico, há problema em ser pobre no seguinte sentido, a gente fica com necessidade das coisas, né? Ninguém deveria ser pobre, mas é lógico que a condição de ter menos posses, do ponto de vista espiritual, é mais favorável. Isso é estranho, mas assim, você internamente tem que ser despossuído das posses que você tem. Internamente, você tem que ser despossuído das posses que você tem. Seja você rico ou seja pobre. O ideal é você ter um dinheiro suficiente para você se manter. E aí as suas cobiças, elas precisam ser muito bem pensadas. Vale a pena eu cobiçar, adicionar isso aqui? Será que isso aqui não vai trazer malefício para as pessoas ou para mim, ou as pessoas próximas a mim? Se esse critério fosse observado, não teria nenhum problema você ser rico, né? Pelo contrário, penso eu. Ou seja, que esse mundo não é para amador, né? Não é. Diante também de toda essa torcida que você listou contra o ser humano, eu achei assim, gente, acho que a gente ainda consegue, tipo assim, pelo amor de Deus, vamos dar um votinho de confiança para o ser humano, porque são tantas engenharias, tantas coisas, é muita tentação, né? E é muito controle também. E se for ver, é um negócio bem fantástico aqui mesmo, né? Terrivelmente. É complicado. Isso é um dos jogos de Maia, né? Maia cria a ilusão de coisas eternas em mundos relativos, né? Maia cria a noção de coisas perenes em mundos evanescentes. Maia cria a ilusão de que a eternidade do mundo físico é uma coisa real. Não é. Você nunca vai viver para sempre com as posses que você tem. Quando os faraós morriam e colocavam os seus objetos ao longo do sarcófago e mumificavam o corpo, os faraós não estavam dando valor ao que eles tinham de posse.
Eles estavam, através de uma técnica, tentando se lembrar, através da mumificação, do que ele é, para que no mundo além ele pudesse se recordar de certas senhas da realidade dele. Olha a diferença. Aí hoje você vai tratar de mumificação e tem gente que, não, eu quero ser mumificado, porque tem pessoas se aventurando a fazer processos aí malucos, né? Bota aí todos os meus bens, do meu dinheiro aí do lado do caixão, faz aí um negócio, um troço, e a coisa não é por aí. O grande valor das coisas reside no modo como você faz, e não no modo como você obtém para ter mais. É diferente, né? Ser rico é uma condição de alma, não do corpo. Ninguém leva nada. Nós só levamos duas coisas, o conhecimento e o amor que a gente produziu na vida. O resto a gente não leva. Uma ótima frase, né, para terminar a nossa mesa redonda de hoje. Gente, gratidão pela presença de vocês. A gente não tem nem como falar o quanto a gente adora você, Josiane, você é super gracinha, sempre ajuda. Obrigado. E a Fênix, assim, é sua casa, né? Você sabe. Eu me sinto dentro de casa, assim, eu me sinto muito feliz. E eu quero dizer a vocês que vocês são uma espécie de suporte para muita gente. Vocês conseguiram ajudar muitas pessoas e vão ajudar ainda muitas pessoas, vocês não imaginam. E vocês também me ajudam, porque dão a oportunidade da espiritualidade através desse rapaz aqui poder falar sobre coisas, né? E ajudar quem interessar. Então, eu me sinto filho de vocês, irmão de vocês e amigo de vocês ao mesmo tempo. E eu só posso dizer que eu os amo e tenho no meu coração, e que espero que essa, não é nem parceria mais, essa amizade se mantenha, eu ia falar por milhares de anos, que assim seja, vai. Para a eternidade. Isso, para a eternidade, exatamente. Obrigado. Muito legal, bacana. Tchau, gente. Grande abraço. Grande abraço, um abraço no coração de vocês.